Olá, bom dia, turma do 7º ano. Estamos aqui mais uma vez para mais uma atividade, né, de língua portuguesa. Espero que vocês todos estejam bem. Esperamos também que logo, logo estaremos todos juntos, se Deus quiser. Que Deus possa abençoar a nossa semana, certo? Então vamos lá, peguem aí o livro de vocês, lá na página 55. Nós vamos ver hoje uma leitura, correto? Vocês vão ler e depois vocês vão procurar fazer a interpretação do texto, certo? O título do texto aí é A Máquina da Alegria, certo? Você vai ler o texto e vai observar para depois você fazer a interpretação. O conto que você vai ler a seguir é uma narrativa, né, que ele narra um acontecimento fantástico que marcou a infância do personagem, certo? Primeiramente, antes de vocês iniciarem a leitura, eu vou pedir que vocês acompanhem aí na página 61, que nós temos aí um conceito de o que é um conto fantástico, certo? Nas aulas anteriores, nós vimos o que é um conto de suspense, certo? Hoje nós vamos ver o que é o conto fantástico. Ele é um texto narrativo relativamente curto, com poucos personagens marcados por acontecimentos ou elementos sobrenaturais ou extraordinários, que não seriam possíveis no mundo real, certo? O tempo e o espaço geralmente são restritos e o narrador ele pode ser personagem ou observador. Então ele pode ser os dois, né? Ele pode ser o personagem ou o narrador observador, correto? Então esse é o conto fantástico, certo? Que você vai fazer a leitura aí na página 55, vai ler o conto e depois vocês vão responder as questões. Aí no conto nós temos aí, nós temos aí no final do conto, nós temos algumas palavras que estão em destaque no texto, certo? E os seus significados ao lado, correto? Depois que você fizer a leitura, vocês podem verificar o significado dessas palavras, certo? Em cada final de cada página tem o significado dessas palavras. Então esse é um conto bastante, né? Ele é comprido, né? Na verdade ele é grande. Ele tem 1, 2, 3 páginas de texto, certo? Então vocês vão ler, prestando atenção nas pontuações, nas acentuações gráficas. Depois vocês vão iniciar as atividades de interpretação oral e escrita na página 58, 59, que vai até a página 61. Como eu falei para vocês, ele é uma atividade grande. Vocês vão ler e vão respondendo as questões. Qualquer dúvida vocês podem tá me perguntando, correto? Lá na página 62 nós temos aí uma atividade de estudo da língua. Hoje nós vamos ver também o que é acentuação das formas verbais, certo? Vocês também já estudaram, né, as nossas formas verbais, correto? Na página 63 nós temos aí, os verbos os verbos ter e vir. Eles são acentuados na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo, certo? Aí nós temos os exemplos aí, eles têm, elas vêm, certo? Se vocês observarem, nós temos aí o tem, né? Ele está acentuado com o acento tio, né? Que nós chamamos, certo? E elas vêm também está acentuado, correto? Observem aí no livro de vocês. Com o propósito de diferenciá-las das formas verbais do singular, né? Vocês podem ver que no singular eles não vêm, né? Ele tem, ela vem, certo? Então, eles são acentuados, né, na terceira pessoa do plural. Já lá no singular, nas formas verbais, ele não leva acento, correto? Podem observar aí no exemplo que vocês vão saber diferenciar, certo? Nós temos também aí várias atividades, correto? Para vocês fazerem nessa... É uma atividade pequena que vai até a página 64. Vocês vão observar, né, a página aí dos livros, onde os porquês têm resposta. É a capa de um livro, certo? De Rosane, que foi publicado na editora em 2003, correto? Logo, nós temos aí essa primeira alternativa, que é a alternativa A, que é o primeiro texto. Nós temos aí o B, Girafa tem torcicolo, também é um título, né, a capa de um livro. Girafa tem torcicolos, certo?
é o B, nós temos aí o C, certo? De onde vêm os nomes? Também é uma outra capa de um livro, certo? Vocês vão observar, isso tudo aqui é atividade, tá? E nós temos também aí o D. Gente vai para lá, gente vem para cá. Também é uma outra capa de um outro livro, certo? Vocês vão observar que em algumas delas tem acento, as palavras estão acentuadas. Para você responder as questões, vocês vão primeiro observar as capas dos livros. Nós temos o A, o B e o C, como eu expliquei para vocês, certo? Vocês vão responder as questões. Qual é o sujeito do verbo ter no título A? Ele está flexionado no singular ou no plural? Você vai ler primeiro, né? Onde os porquês têm resposta. Vocês vão descobrir quem é o sujeito e depois vocês vão dizer se ele está flexionado, certo? No plural ou no singular, correto? Qual é o sujeito do verbo ter no título B? Ele está no singular ou está no plural? Vocês vão primeiro observar, né, também. O B é girafa tem torcicolos. Lá na alternativa C, em que pessoa, número, tempo e modo o verbo ter está conjugado nos títulos A e B? Você vai dizer, né, se ele está conjugado na terceira pessoa do plural, entendeu? No presente do indicativo, certo? Tá bom? E assim sucessivamente vocês vão dando sequência, observando os títulos dos livros e vão respondendo as questões, certo? Lá na página 64, da mesma forma. Lá tem uma questão aí que vocês vão completar. Complete as frases com os verbos indicados entre parênteses, conjugando-os no presente do indicativo, de acordo com o sujeito de cada frase. Nós temos aí a primeira alternativa. Alternativa A. Os gatos sempre miam quando... Aí você vai completar, certo? Nesse espaço que está em branco. O verbo ter, certo? Lá no final temos fome e entre parênteses nós temos o verbo ter, certo? Alternativa B. Minha irmã é muito organizada sempre. Aí vocês vão observar, lá no final nós temos o verbo manter, que está entre parênteses, você vai completar aí conjugando os verbos do indicativo de acordo com o sujeito de cada frase, correto? Dando continuidade, vocês vão lendo as questões e vão observando e vão respondendo. Qualquer dúvida, eu estarei no WhatsApp, podem perguntar. Professora, não entendi, pode me explicar mais uma vez, que eu vou lá e explico tudo novamente. Depois, por último, vocês vão fazer uma atividade na página 65 que eu estudei. Esse assunto aqui é o assunto das outras atividades anteriores, tá? Que vocês já estudaram, que nós já vimos aqui, correto? Lá nós temos aí o conto de suspense. O que é um conto de suspense? Lá no livro de vocês, na página anterior, tem um significado, né? Nós temos aí o conceito do conto de suspense. Então, você vai observar lá na página e vai responder a questão. Nós também temos o conto fantástico, que eu já li há poucos minutos para vocês, que é um conto fantástico, você também tem aí no livro, e você vai responder, certo? Nós temos também aí o predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? Certo? Nós temos também aí o verbo que liga o sujeito e a palavra, certo? Que caracteriza, ele é chamado o quê? Nós também já estudamos esse assunto, correto? Nós temos também aí os verbos ter e vir, que é esse que vocês vão verificar hoje, certo? É uma atividade pequena. Qualquer dúvida vocês podem estar me enviando mensagem. Depois de pronta a atividade, vocês podem me enviar lá no privado, tá? Cada um envia o seu, correto? Tenham todos uma boa aula e um bom dia.